Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Olá, eu sou a Andréa. E eu sou a Maria. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 4, dos versículos 11 a 13, que é o que inspirou o título do nosso canal, Creio e Falo. Diz assim: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nós vamos contar hoje algo que nos aconteceu e que confirmou a fé que nós temos no nosso Deus, que é o Senhor dos Senhores, cujo nome tem poder, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nome que é sobre todo nome. E nós experimentamos como realmente o nome do Senhor é poderoso, é um nome temível, né? Experimentamos no meio do risco, né? Até mesmo de morte, a proteção e o cuidado do Senhor. Sim, sem dúvidas a gente creu que foi a obra do Senhor. No dia 1º de maio, no feriado, nós fomos ao Parque Vila Lobos para a gente orar, ler a palavra, meditar nas coisas do céu, né, de Deus. E enquanto nós estávamos no parque, foi anoitecendo, ficando escuro, aí a Andréa pegou o celular dela, ligou a lanterna e colocou na árvore para iluminar a gente. E o parque foi esvaziando, porque já estava quase no horário de fechar. E ao nosso redor estava praticamente... nós estávamos sozinhas. E aí nós fomos abordadas por uns 5 rapazes. E eles pegaram o celular, falaram, a gente quer o celular. Chegou a pegar o celular da árvore. E a Andréa levantou e falou, a gente está aqui em nome de Jesus, a gente veio buscar Jesus, Jesus está aqui com a gente. E tomou o celular da mão do rapaz. E na hora que eu levantei, que eu vi aquela movimentação, eu vi que o rapaz estava armado. E ele apontando a arma para a Andréa na frente. E na hora eu só pensei, o que eu vou fazer agora? E o engraçado de tudo isso é porque eu não tive medo. A minha reação natural seria começar a chorar, gritar, ficar me tremendo toda. E o Senhor nos deu uma paz tão grande e nos conduziu ao que fazer naquele momento. Foi tudo muito, muito divino. Foi o Senhor que foi nos conduzindo. E ouvindo a Andréa falando em nome de Jesus, 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 eu quis orar naquele momento, porque é o meu natural. Quando eu passo por algum momento muito desesperador, a primeira coisa que vem na minha cabeça é orar. Só que não me vinha palavras na cabeça, eu não conseguia me concentrar e eu só pensava no nome de Jesus. E então eu pensei, o nome de Jesus tem poder, eu vou falar o nome de Jesus. E eu comecei a clamar o nome de Jesus, Jesus, falando com autoridade. E um dos rapazes que estavam lá, ele começou a pegar no meu cabelo, assim, puxar para trás e falando, fica quieta, fica quieta. E eu não parava de falar, a Andréa também falando. E eles temeram o nome de Jesus. E eles foram se afastando. Eles não fizeram nada com a gente, eles poderiam fazer qualquer coisa. Poderiam ter abusado da gente, poderiam ter tomado o celular, atirado. Mas eles não fizeram nada disso, eles temeram o nome de Jesus, porque essa era a única arma que a gente tinha. E era a arma mais poderosa, porque 5 homens, uma arma contra 2 mulheres e o nome de Jesus. E o nome de Jesus foi o que nos salvou. O Senhor nos protegeu naquele momento. E a gente estava meditando naquela hora no Salmo 139. E no versículo 4 diz assim, ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, a gente nem chegou a orar, a gente ia orar naquele instante. E mesmo sem ter orado, o Senhor já conhecia qual era a nossa oração e Ele nos atendeu. Nós saímos dali radiantes, assim, extasiadas com o poder do nome de Jesus. O nome de Jesus tem muito poder. Eu não precisei orar, não precisei falar nenhuma palavra, eu só falei Jesus. E Ele nos salvou.
Agora a André vai falar um pouco do que ela viveu naquele momento também. Uma coisa interessante é que quando nós saímos dali, né, depois que os rapazes se apartaram, nós começamos a recolher nossas coisas para ir embora. E nós saímos dali tremendo, né? Pensando, Deus, o que foi isso? Pensando não, e nos perguntando se foi isso que aconteceu, né? E nós saímos dali radiantes e alegres no Senhor e falando em alta voz aquilo que tinha acabado de acontecer. E o primeiro segurança que nós encontramos no caminho, nós contamos o que aconteceu. Mais para frente encontramos outro segurança, contamos novamente. Contamos para todos os seguranças que nós encontramos no caminho. Entramos no trem falando a respeito disso, as pessoas prestando atenção, né? Descemos do trem, tivemos a oportunidade de encontrar duas mulheres pedintes e nós paramos, contamos para elas também, né? Demos uma esmola para elas, mas tivemos a oportunidade de fazer algo muito melhor. Falamos de Cristo para elas, oramos com elas. Isso foi algo sensacional. Isso foi algo que aconteceu naquele momento, né? Porque nós estávamos ali cheias de alegria, né? Mas que no nosso dia a dia não é comum. Nós gostaríamos que fosse, né? Mas o Senhor ali nos encheu de alegria e nos moveu a falar. E nós entramos numa loja, falamos também com as funcionárias que estavam no caixa. Nós falamos para o máximo possível de pessoas, né? Então, o Senhor ainda nos alegrou de uma maneira tamanha que nos fez falar do amor dele. Então foi algo maravilhoso, né? Realmente o Senhor estava ali conosco. Versículo 5 do Salmo 139 fala assim: Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Foi mais ou menos isso que nós sentimos, né? Porque o Senhor estava ali ao nosso redor naquele momento. Enquanto nós falávamos o nome de Jesus, eu falava andando de um lado para o outro, olhando para cada um deles, falando: nós viemos aqui em nome de Jesus, e Jesus está aqui, Jesus Cristo está aqui, Ele está aqui nesse lugar. E aí eles falavam: parem de gritar, parem de gritar. Quando nós paramos de gritar, foi que eles foram embora. Eles não fizeram nada conosco, eles não levaram nada nosso. Então nós percebemos que o Senhor estava de fato ali conosco. Nós falamos o nome do Senhor, vimos o poder do nome do Senhor, que realmente Ele estava ali conosco. Ele se fez presente ali conosco, Ele nos cercou realmente, porque aqueles rapazes ficaram ao nosso redor, mas não conseguiram se aproximar de nós. E eles também não se afastaram, enquanto nós não paramos de proclamar ali o nome de Jesus. Então foi algo incrível, extraordinário que nós vivemos, né? E que nos alegrou de tal maneira que nós realmente tivemos ali uma sensação, né, de como deve ter sido no tempo em que Jesus estava no meio dos homens, né? Como deve ter sido, né, quando os discípulos presenciaram, né, o Senhor fazendo milagres, fazendo maravilhas. Eles devem ter ficado extasiados e por isso compungidos a falar. E saíam falando do amor de Cristo, do que o nosso Senhor é capaz de fazer, porque eles estavam testemunhando aquilo, porque eles estavam vivenciando aquilo, né? E tudo isso aconteceu porque nós resolvemos, na nossa tarde de feriado, ir buscar ao Senhor. Então nós sentamos ali, estávamos lendo a Bíblia e falando das coisas do Senhor, e o Senhor estava ali conosco, e o Senhor nos guardou. E louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Sim. Nós cremos nesse Jesus Todo-Poderoso, nós conhecemos agora de fato, e por isso nós estamos aqui falando. Eu creio. E falo.